Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a vista sobre triângulos, tá bom? Vou começar pela questão 1. Observe o triângulo e responda. Quais são os vértices, quais são os lados e quais são os ângulos? Então aqui, observando o triângulo, a gente tem o triângulo RST, certo? Triângulo RST. Os vértices são os pontos que são as extremidades dos segmentos, que são os lados. Então você tem o R, o S e o T, que são os vértices. Os lados são os segmentos de reta que compõem eles. Então você tem o RS, aí tracinho aqui, ST, tracinho aqui, e RT ou TR, tanto faz. Como eu falei na aula com vocês, os segmentos também podem ser nomeados com a letra minúscula, sendo que essa letra é a letra oposta, é oposto ao vértice que está oposto ao lado. Então, por exemplo, o R, que é o vértice, o lado oposto é o ST, então aqui é R minúsculo. O lado RT é oposto ao vértice S, então aqui vai ser S minúsculo. O RS, o lado RS é oposto ao vértice T, então aqui vai ser T minúsculo. Então você pode ter também essas denominações do lado aqui. Quais são os ângulos? Normalmente nomeamos os ângulos usando os próprios vértices com acento circunflexo. Então R com acento circunflexo, S e T. Isso para denominar ângulos. Vocês podem utilizar letras gregas, por exemplo, alfa, beta, teta, tanto faz também. Letras gregas minúsculas, no caso. Tá? Mas o usual também é utilizar o vértice com acento circunflexo. Questão simples, tranquila. Vamos para a questão 2. Na questão 2 ele fala assim: o perímetro de um triângulo é 23 centímetros. Dois lados medem respectivamente 6,4 e 7,5. Calcule a medida do terceiro lado. Então, o terceiro lado seria o meu lado desconhecido, x centímetros. Eu sei que está em centímetros porque os outros dois lados também estão. Então a gente vai fazer a conta respeitando isso. Então vamos lá. X, que é o lado desconhecido, mais 6,4, mais 7,5. Isso é igual a 23. Então x mais 6,4 mais 7,5 dá 13,9. Isso igual a 23. X vai ser igual a 23 menos 13,9. X igual a... Então vamos lá. Quando eu faço essa subtração, colocamos a parte inteira, ou seja, a parte que está antes da vírgula, embaixo da parte inteira, e as casas decimais aqui, ó, caso não tenha, você coloca vírgula 0. Aí você começa aqui, você vai pedir emprestado, porque 0 não dá para diminuir de 9, então fica 10, tenho 2. 10 menos 9 dá 1. Porém, temos o 2 aqui, que eu pedi emprestado uma unidade para cá, para essa subunidade. A gente tem aqui o 2 menos 3 e não dá para fazer essa conta. Então, eu vou pedir emprestado ao 2 uma dezena, né? Aí essa dezena vem como 10 unidades, fica 12. Então, 12 menos 3 dá 9. 1 menos 1, 0. Então, 9,1. 9,1 centímetros. Então, essa é a resposta. Então, a medida do terceiro lado é 9,1 centímetros. Questão 3. Mesmo raciocínio. Qual o valor de x quando o perímetro é 4,5? Perímetro é a soma dos lados. Então, vamos somar 2x mais 3x mais 4x igual a 4,5. 2x mais 3x dá 5x, mais 4x, 9x. 9x igual a 4,5. X igual a 4,5 dividido por 9. Então, 4,5 dividido por 9, você pode fazer essa conta de duas maneiras. Primeira maneira, você tem aqui vírgula
uma fração. Isso aqui não pode ocorrer. Então, o que você faz? Você tem uma casa decimal no 5. Como você tem uma casa decimal, você coloca um 0. Aí você elimina a vírgula. Fica 45/90. 45 e 90 são múltiplos, né? Eles são divisíveis entre si, né? Eles são múltiplos de 45. Então, você divide por 45. Então, vou ter 1/2. Dando assim 0,5 centímetros. Beleza. Outra maneira é você dividir o 4,5 por 9. Mas aí você vai cair no mesmo raciocínio. Ó. Por quê? Porque ó, você vai dividir por 9, você vem e corta o 0, aí fica 90. Aí, 45 dividido por 90 também não dá. O que eu faço? Eu coloco um 0 aqui e um 0, vírgula. Aí eu vou ter a conta 450 dividido por 90. 450 dividido por 90 dá 5, sobra 0. Então eu tenho meio centímetro da mesma forma. Tudo bem? Então a resposta é meio centímetro. Resposta: x igual a meio. Questão 4. Outra com perímetro aqui. Simplesmente para fixar em vocês que perímetro é a soma dos 3 lados do triângulo. Então, ó, o perímetro do triângulo é 56, determina o comprimento do menor lado. Então, analisando aqui, ó, você tem x menos 3, x mais 10, 2 vezes x mais 1. Então, repara que eu posso afirmar com certeza que esse é o menor lado. Pelo menos. Por quê? Porque você está tirando 3 unidades aqui. Como o x é um número positivo, você vai tirar 3, né? Tem que ser positivo porque vai ser lado de um triângulo, né? Então, você está tirando 3 aqui, esse vai ser o menor lado. Na dúvida, você pode no final até testar para comprovar. Então, vamos lá. Soma os 3 lados. Isso aqui vai ser igual a 56. Então, x mais 2x, 4x. Menos 3 mais 10 dá 7. 7 mais 1, 8. Igual a 56. 4x mais 8 igual a 56. 4x é igual a 56 menos 8. Aí 4x igual a 56 menos 8 dá 48. Aí x vai ser igual a 48 dividido por 4. 48 dividido por 4, x igual a 12. Então, sendo x igual a 12, o que eu posso afirmar aqui? Que o menor lado, como é x menos 3, vai ser 12 menos 3, que é 9. Essa é a resposta. Vamos para a questão 5. Bom, questão 5. O perímetro de um triângulo é 63 centímetros. Perímetro, soma dos lados, como eu falei. Então, soma dos lados. As medidas dos lados são dadas por 3 números ímpares e consecutivos. Quanto médio, maior o lado desse triângulo. Então, ímpares consecutivos. Vamos ver um exemplo de números ímpares consecutivos aqui. 7, 9, 11, 13. Por que eles são ímpares consecutivos? Porque eu sei que o número ímpar que vem logo após o 7 é o 9. O que vem logo após o 9 é o 11. E depois do 11 o 13. Então, eles são ímpares consecutivos. Repara que os números ímpares, eles sempre aumentam consecutivamente, óbvio, né? De 2 em 2, ó. Então, os números ímpares consecutivos sempre aumentam de 2 em 2. Então, como você não sabe
que medidas são essas, você vai fazer o quê? O menor lado você chama de x. Segundo lado aqui, você vai chamar de x mais 2. E o maior lado, que é o terceiro, né? Vai ser x mais 2, né? Ou seja, você vai somar 2 daqui para cá e 2 daqui para cá. Conclusão, x mais 4. Então, esses são os três lados, ó, representados por suas incógnitas. X mais 2, x mais 4. Como a gente já sabe que o perímetro é 63, então a gente vai fazer o quê? Vai somar x com x mais 2 com x mais 4. Isso aqui é igual a 63. X mais x dá 3x. 2 mais 4, 6. Então, 3x mais 6 é igual a 63. 3x é igual a 63 menos 6. Tendo assim 3x igual a 63 menos 6 dá 57. Aí o x vai ser 57 dividido por 3. Então, quanto é 57 dividido por 3? 19. X é 19? A questão não acaba por aqui porque ele pede o maior lado. Então, o maior lado é o x mais 4. A gente até colocou aqui. Então, o maior lado vai ser 19, que é o x, né? Mais 4, dando assim 23 centímetros. Acabou. Essa é a resposta da questão 5. Vamos para a questão 6 agora. Questão 6. Na figura, o triângulo ABC é isósceles e o lado com medida diferente é BC. Calcule x. Vamos lá. O que é o triângulo isósceles? O triângulo é isósceles se ele possui pelo menos dois lados iguais. Quando eu falo pelo menos, eu estou incluindo o quê? O triângulo equilátero como isósceles também. O triângulo equilátero tem os três lados iguais, ele é considerado isósceles, pelo fato de ter pelo menos ali dois lados iguais. Enfim, porém, ele fala que o lado BC é o lado diferente dos outros dois. Então, o BC é diferente, ou seja, a gente pode afirmar que esses dois lados são iguais. Ou seja, o lado AB tem a mesma medida, é congruente, né, ao lado AC. Então, se eles são iguais, é só fazer a equação. 2x menos 6 é igual a x mais 8. Aí eu resolvo a equação. Passo letra para um lado, número para o outro. Então, eu tenho 2x menos x igual a 8 mais 6. 2x menos x dá x, né? 8 mais 6 dá 14. Finalizando a questão. Por que finalizei? Porque ele pede para você calcular o x, ó. Então, a resposta é x igual a 14, como a gente queria. Vamos para a questão 7. Na 7 ele fala assim: os lados de um triângulo medem 10 centímetros, 13 centímetros e 13 centímetros. Como se chama esse triângulo? Bom, temos aqui duas medidas iguais, ó, 13 e 13. Então, se ele possui duas medidas iguais, esse triângulo é isósceles. Então, triângulo isósceles. Porém, tomem muito cuidado para o seguinte. Tudo bem que essa questão aqui não precisa verificar, mas usem sempre a condição de existência para verificar se o triângulo existe. Então, por exemplo, 10, 13 e 13. Não é com qualquer três medidas que conseguimos formar um triângulo. O que é a condição de existência? A condição de existência diz o seguinte: se a gente tem como desenhar um triângulo, a soma de qualquer lado comparado com a soma dos outros dois vai ser menor. Então, A vai ser menor que B mais C. O B vai ser menor que A mais C. E o B vai ser menor, e o C, perdão, vai ser menor que A mais B. Para evitar a comparação
dos 3 lados, use sempre o maior lado como referência. Então, por exemplo, como aqui você tem 13 e 13 os maiores lados, você vê 13 é menor que 13 mais 10. Então, realmente esse triângulo existe. Lembrando que essa questão não era necessário fazer isso, mas é sempre bom saber, tá bom? Então, a questão 7, triângulo é isósceles, como ele queria saber, dando essa dicasinha a mais aqui da condição de existência. Questão 8. Na questão 8, ele pede para classificar os triângulos em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Lembrando, o que é um triângulo acutângulo? Os 3 ângulos menores que 90 graus. Então, o acutângulo tem os 3 ângulos menores que 90. O triângulo retângulo possui um ângulo igual a 90 graus. E o obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então, vamos lá. Na letra A, você tem aqui uma medida de 80, que é menor que 90, 60 também menor, e o 40 também menor. Então, esse triângulo é classificado como um acutângulo. Já esse triângulo aqui, ó, você tem 2 ângulos menores que 90 e um deles é maior, que é essa medida de 105 graus. Então, esse triângulo aqui é obtusângulo. Esse daqui tem um ângulo de 90, embora ele não simbolize aqui, mas ele colocou a medida de 90. Então, esse triângulo aqui é retângulo. Tudo bem? Com isso, a gente finaliza a questão 8. Questão 9. Na questão 9, ele pergunta se existe ou não um triângulo com os lados medindo. Aí, letra A, B, C e D. Essa questão é para utilizar o que a gente chama de condição de existência de triângulos. Condição de existência de um triângulo. O que acontece? Como eu falei ali em cima, se você tem um triângulo com os lados A, B e C, se ele existe, qualquer lado comparado à soma dos outros dois vai ser menor. A é menor que B mais C, B é menor que A mais C e C é menor que A mais B. Geralmente a gente utiliza o maior lado para evitar muita conta, muita comparação. Então o que eu vou fazer? Na letra A, por exemplo, você tem o 3, 4 e 5. Então você vai pegar o de 5 e comparar com 3 mais 4. Então repara que 5 comparado com 7, né, que é 3 mais 4, é menor. Então esse triângulo aqui existe. Na letra B, vamos pegar o maior, entre aspas, o maior lado aqui, que seria o 18. Então, vai comparar o 18 com o 6 mais 9. 6 mais 9 dá 15, ó. Só que 18 está dando maior que 15, era para dar menor. Então, esse triângulo não existe. Então, letra C, temos o que? 2, 4 e 6. Então, 2, 4 e 6, você tem aqui o 6 como candidato ao maior lado. Então, você tem que comparar o 6 com 2 mais 4. Aí você vai reparar que 6 e 6, ó, são iguais. Na condição de existência tem que ser menor. Não pode ser igual nem maior. Então, não existe também. Não existe. Temos a letra D agora, ó. Na letra D, deixa eu só separar aqui rapidinho. Temos aqui 8, 6 e 4.
o candidato ao maior lado é 8, vamos comparar com 4 mais 6. Então, 8 comparado com 10 é menor. Então, esse triângulo aqui existe. Então, é isso que ele queria que você fizesse na questão 9. Então, acabamos de resolvê-la. Questão 10. Ele pergunta assim: podemos construir um triângulo com os segmentos 4, 5 e 9? Por quê? Então, vamos aplicar a condição de existência. Então, aplicando a condição de existência de triângulos, vírgula, temos que, dois pontos. Então, o maior lado aqui é 9. Então, 9 tem que comparar com 4 mais 5. Repara que 9 vai ser igual a 9, ó. Então, esse triângulo aqui não existe. Não existe triângulo. Então, o que acontece aqui? Se 9 igual a 9, esses segmentos aqui juntos dão 9, né? Ou seja, eles são alinhados. Você tem aqui um segmento de 9 centímetros, um de 4 e o outro de 5. Quando você junta esses dois segmentos aqui, vamos chamar aqui de A, B, aqui C e D. O que vai acontecer aqui? O C e o D vão acabar no mesmo local. Eles vão ser pontos que a gente chama de coincidentes, ó. Onde aqui vai ser 4, aqui vai ser 5 e tudo aqui é 9. Então, isso quer dizer que os segmentos vão ser colineares. E a gente sabe que para ter um triângulo, os três pontos, né, não podem ser colineares. Então, nesse caso aqui, não forma. O motivo pelo qual é o quê? Porque os segmentos de medidas 4 centímetros e 5 centímetros fixam, vou botar assim, vou botar outra coisa, denotam 3 pontos colineares sobre o segmento de 9 centímetros. Acabou. Esse é o motivo pelo qual não pode dar igual. Dar maior significa que eles não vão conseguir fechar, né? Então, se você tem, por exemplo, um segmento qualquer, pega dois segmentos que a soma é menor do que o maior, quer dizer que eles não vão se encontrar, ó, e não vão poder formar triângulo. Justamente porque não pode ser maior, entendeu? Bom, vamos para a questão 11. Se não me engano, é a última questão da lista. Isso, é a última questão. Então, ó, dois lados de um triângulo isósceles medem 25 e 10. Qual poderá ser a medida do terceiro lado? Então, triângulo isósceles, a gente tem que ver que o triângulo isósceles possui dois lados iguais. Dois lados de mesma medida. Então, o que acontece? Você teria duas possibilidades aqui. Então, a primeira possibilidade dois de 10 e um de 25. Ou a segunda possibilidade, então a segunda possibilidade seria 2 de 25 e 1 de 10.
Então, quem é que vai resolver essa dúvida? Pode ser nenhum dos dois, pode ser os dois ou pode ser apenas um deles. Vai depender do que a gente chama de condição de existência. Então a gente vai usar a condição de existência. Então, condição de existência, para resumir aqui, vamos usar o maior lado, que é o 25, né? Então a gente vai comparar o 25 aqui com 10 mais 10. 10 mais 10 é 20. Então, ó, a gente sabe que 25 é maior que 20. Então esse triângulo aqui não existe. Então a primeira possibilidade não serve. Então, não serve. Então vamos para o segundo aqui. Então você tem aqui 25, 25 e 10. Vamos pegar um dos 25 aqui e comparar com o outro 25 somado com 10. Aí 25 mais 10 dá 35. 35 a gente vai comparar com 25 e sabe que o 25 é menor que 35. Ou seja, o 25 é menor que a soma dos outros dois lados. Então esse triângulo aqui existe. Então, se esse triângulo existe, esse aqui vai servir. Ele serve. Aí, respondendo a pergunta dele, qual poderá ser medido o terceiro lado? Então a resposta é 25 centímetros. Bom, pessoal, com isso a gente termina a nossa lista de triângulos, tá? Um abraço a todos, obrigado pela atenção, tudo de bom para vocês.